Olá, seja muito bem-vindo ao Exame Infra, o nosso podcast da Exame, que trata dos assuntos que importam para a infraestrutura, para a logística e para a circulação de bens e mercadorias no Brasil. Eu sou Luciano Pádua, sou editor de macroeconomia da Exame e tenho o prazer hoje de estar apresentando o programa com vocês ao lado do meu co-apresentador, o Maurício Malanconi, CEO da Suporte. Maurício, como é que você está? Tudo bem, Luciano? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente. Perfeito, Maurício. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, né, Maurício? Hoje Exato. A gente recebe o Rony Glanzman, ele é CEO da Move Infra, que é uma associação de investidores de longo prazo da infraestrutura brasileira. A gente vai, durante o programa também, esmiuçar um pouquinho quem é a Move Infra e quem são os seus participantes. Mas eu queria falar um pouquinho do Rony para vocês. Ele é economista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem MBA pela FGV, pós-graduação internacional. Ele foi secretário nacional de aviação civil e liderou a modernização dos leilões de concessão de aeroportos e hoje é CEO da Move Infra. Rony, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Luciano. Prazer estar aqui. Luciano e Maurício. Muito tema interessante aí para a gente conversar hoje, viu, pessoal? Infraestrutura 2025 tem sido um ano muito forte na infraestrutura e eu acho que tem bastante tema legal para a gente poder falar, para levar para o público aí que tá nos assistindo. Tem muita informação bacana para a gente compartilhar. Uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença e vamos começar, acho que pela primeira... eu deixei a pista na abertura. Vamos falar um pouco do Move Infra. E acho que é interessante porque o Move Infra trata de vários modais de infraestrutura e você vem de um modal que não está dentro do Move Infra, mas que faz parte também dos modais brasileiros, né, que é o aeroportos. Mas explica para a gente um pouco quem são os participantes da associação e qual o objetivo dela. Muito bem, o MOVE é um movimento, né? Assim, juridicamente é uma associação, mas a gente atua como um movimento, né? É um think tank que a gente fala, um poço de ideias, assim, para a gente discutir infraestrutura de alto nível de discussão, né? A gente trata de temas transversais, temas que pegam todo mundo. Nós temos 6 associados, que são 6 investidores de grande porte da infraestrutura brasileira. Então, a gente tem Grupo CCR, que está em rodovias, aeroportos está dentro da carteira pela CCR. Para ser justo. Então, aeroportos veio com o portfólio da CCR, a gente tem mobilidade urbana, a gente tem a Eco Rodovias, que tem rodovias, tem portos, né? A gente tem o Rumo Logística, né, a parte de transporte ferroviário, Hidrovias, que é um modal super relevante, a parte de hidrovias do Brasil, né, que está aí explorando esse modal, tem um potencial enorme no nosso país. A gente tem Ultracargo, né, que faz toda a parte também portuária, de armazenagem muito de combustíveis, mas não só combustíveis, granéis líquidos e tal. E a gente tem Santos Brasil, né, que tem aí uma operação de contêineres muito grande, não só contêineres, mas especialmente contêineres no Porto de Santos. Também está lá no Pará, está lá em Vila do Conde. Então, assim, tem uma série de investidores aí que são investidores comprometidos com longo prazo, né? Todos têm contrato de concessão de 20, 30 anos, todos eles listados em Bolsa de Valores, com nível de governança bastante alto, novo mercado da B3, por exemplo, e todos eles comprometidos firmemente com a questão de desenvolvimento sustentável das infraestruturas, agenda de sustentabilidade. Uhum. Então, todos fazem parte aí de índices de sustentabilidade, como é o ISE da B3, enfim. É uma agenda, de fato, que ela não é uma agenda só formal, assim, uma agenda só para cumprir tabela, não. É uma agenda de verdade, as empresas investem forte nisso, estão comprometidas com a sustentabilidade em todos os seus aspectos. Não só a questão de meio ambiente, mas também meio ambiente, mas também a questão social, a questão de governança, a questão de ética, compliance, né? Ou seja, a ideia do Move Infra é ser, né, um interlocutor de alto nível, de alta governança, para que a gente possa falar com os governos federal, estadual e eventualmente até municipal, falar em alto nível, né? Poder fazer a gente fala, vocês fazem um lobby? Sim, a gente faz um lobby do bem, né? É aquele lobby propositivo, aquele lobby que vem com ideias, né? Não é aquele lobby lá do passado que a gente sabe que é o que não dá certo, o que não funciona. Não. Isso não é lobby, né? Exatamente. Isso não era lobby, isso era outra coisa. Esse é o ponto. A nossa ideia é influenciar positivamente e trazendo uma agenda de desenvolvimento. Quem faz o país, o brasileiro acha que quem desenvolve o país são os governos, né? E, na verdade, não é. Quem desenvolve o país é a própria sociedade, os empresários, a sociedade civil organizada. O governo pode ajudar, ou pelo menos pode não atrapalhar. Então, quer dizer, a gente trabalha exatamente com isso. Governo, setor
privado, sociedade civil organizada, trabalhando numa agenda de país, numa agenda de desenvolvimento. O Brasil é um país continental, tem muita coisa a ser feita, muita coisa já foi feita, muita coisa está sendo feita, mas tem muita coisa ainda por fazer, né? O Brasil tem tudo por fazer. E é aí que a gente quer contribuir com essa agenda de médio e longo prazo aí da infraestrutura. Ronei, com essa perspectiva envolvido aí com mais de, né, com 6 grupos, né, que vocês representam dentro da Movinfra, como que vocês avaliam a situação atual das concessões no Brasil? Pois é, esse é um tema super interessante, Maurício. A gente tem um histórico no Brasil de concessões que a gente pode falar que é um histórico bastante vitorioso, assim, é um programa muito vitorioso. Perfeito. Eu estava outro dia conversando com os colegas da ABCR, da Associação de Concessionários de Rodovias. Nós recebemos o CEO aqui também. Pois é, o Marco Aurélio esteve aqui, um grande parceiro, um super competente. O Marco fala, né? A gente está chegando agora a 30 mil quilômetros de rodovias concedidas no Brasil. É o maior programa de concessões de rodovias, para citar um exemplo, do mundo, né? Só que esse programa está crescendo. Daqui a pouco a gente vai chegar a 40 mil quilômetros de rodovias, né? Tudo dando certo. A gente tem 15 leilões previstos para esse ano. Vamos chegar aí, mais os estaduais, né? 15 só no federal. Mais os estaduais. Vamos chegar, imagina, a 40 mil quilômetros. O Marco fala que 40 mil quilômetros é uma volta ao planeta Terra, né? É a circunferência da Terra. Uhum. Então, assim, hoje eu estava até brincando com a nossa turma, a gente estava almoçando, e aí eu falei, deixa eu perguntar para a inteligência artificial aqui, qual é o maior programa de concessão de rodovias do mundo? Deixa eu ver o que ele me responde. Ele responde, o Brasil tem o maior programa de concessões de rodovia do mundo. E tem mesmo, né? E não é só rodovia. Isso acontece também com aeroportos. Veja o que aconteceu. Aeroportos, nos últimos anos, né, depois que nós temos 59 aeroportos concedidos no Brasil, só pelo governo federal, mais os estaduais e municipais. 25 bilhões de investimento foram já executados nesses 59 aeroportos. E tem mais 25 bilhões para serem executados agora nos próximos 5, 6, 7 anos. Então, veja, é um investimento em aeroportos que o Brasil nunca viu. Especialmente os regionais, né? Regionais. A gente pode adentrar depois disso. A gente está falando de aeroportos no Nordeste, a gente pode estar falando de aeroportos no Centro-Oeste, na região amazônica. Então, veja, é um programa muito bem sucedido, né? Nós estamos fazendo 30 anos da lei de concessões, ou seja, nós estamos cumprindo aí os primeiros ciclos, né? Os contratos geralmente são isso, 25, 30, 35 anos. Então nós estamos fechando agora os primeiros ciclos. A Dutra foi feita a nova concessão ano passado, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Então, quer dizer, nós estamos engatinhando ainda, 30 anos para a infraestrutura ainda é um primeiro ciclo, mas muita coisa já foi alcançada. A sociedade já percebeu o potencial que se tem num programa de concessões. Mas ainda tem muito o que fazer. A gente vai falar sobre isso aqui. Sim. Em todas as áreas aí do transporte, da infraestrutura, tem muito o que se fazer. Então, vamos tentar mergulhar. Você prefere fazer essa análise de uma maneira holística ou você prefere quebrar por modal? A gente pode conversar. Por exemplo, tem um modal agora que a gente está muito mergulhado, olhando muito para ele, é o caçula, o filho caçula da infraestrutura, que são as hidrovias. Falando em descarbonização, essa é uma agenda essencial. No governo Bolsonaro, particularmente, ela tentou andar, não andou tanto. E imagino que diversos motivos, acho que a população a gente é muito pródigo em reclamar, em apontar, mas a regulação das coisas ela é difícil, aparar todas as arestas, né? E acho que a ideia aqui é a gente tentar refletir sobre o que não permitiu que avançasse, Perfeito. O que falta é dragagem, é outras obras estruturantes para que a hidrovia seja plenamente navegável todo ano. Acho que é isso que importa para a gente poder posicionar o ouvinte. Pois é, o Brasil tem um potencial de rios, né, hídrico gigantesco, né? Todo mundo sabe disso, a gente tem rios caudalosos, rios propícios à navegação por meio do transporte hidroviário. Do ponto de vista ambiental é indiscutível, né? Você tem ali aquele comboio de barcaças que você tem um único empurrador, né, que aquilo ali empurra centenas, milhares de toneladas ali, tirando centenas de caminhões, milhares de caminhões das rodovias. Ferrovia já descarboniza muito, hidrovia descarboniza muito mais, né, se comparado ao transporte rodoviário. E nós temos rios navegáveis no Brasil o ano todo, principalmente ali na região norte. Você tem o rio Paraguai ali, descendo ali para a Argentina, Você vai ter o Madeira subindo, você tem o Tapajós, tem o Tocantins,
Mas qual que é o ponto? Então nós já podemos fazer isso. O problema é que os rios eles têm os seus níveis de acordo com o período de seca. Às vezes tem um ano que chove mais, um ano que chove menos, um ano que não chove. Então, isso varia muito. O rio ele já é navegável e ele já é utilizado, tanto que Hidrovias do Brasil utiliza, outros operadores utilizam as hidrovias. O problema é a constância e a questão do calado. Você precisa de uma certa profundidade, uma profundidade mínima ao longo de todo o ano. A gente precisa perenizar isso daí. Então, quando a gente fala de uma concessão de uma hidrovia, muita gente fala, é para resolver o problema da dragagem. Sim, também é para resolver o problema da dragagem. Mas não é só isso, né? Você tem toda uma questão de sinalização, você tem toda uma questão de retificação de curva de rio, tem determinadas curvas que as barcaças não conseguem, né, fazer a curva, um comboio muito grande de barcaças, você precisa retificar. Então, é um potencial tão grande, mas tão grande, tão disruptivo, né, que obviamente vai enfrentar desafios. Muita gente tem falado, mas então o governo vai privatizar os rios? Não é longe disso, passa longe disso. Mas tudo que é novo, né, a gente viu, quando a gente começou a fazer concessão de aeroporto, a gente também enfrentou muita resistência. É o que a Hidrovias está enfrentando agora. Vocês vão privatizar o rio é nosso, o rio não pode ser privatizado. Não é isso. Nós estamos fazendo uma concessão de um serviço para manter aquele rio perene, né, para você ter ali um transporte de cargas de grande peso, como grãos, o agronegócio, soja, milho, enfim, tudo isso pode ir, a parte mineral, né, toda a parte mineral, os minérios de todas as naturezas podem usar das hidrovias, e muitas vezes o que precisa é corrigir ali uma dragagem, e muitas vezes quando você fala dragar, as pessoas pensam que você vai fazer um canal. Não, a dragagem é simplesmente manter um mínimo de profundidade durante todo o ano. O rio vai assoreando, o rio traz muitos sedimentos e tal, aquilo vai acumulando ali ao longo do tempo, faz aqueles bancos de areia, você precisa remover, né, aquilo para ter uma profundidade para que a hidrovia possa transitar. O governo está indo super bem, fez agora recentemente a consulta pública da primeira hidrovia que vai ser concedida, né, que é a hidrovia Paraguai-Paraná. Legal. Foi lá em Corumbá, né, porque ali é um trecho entre Corumbá e Porto Murtinho, né, vai até a foz do Rio Apa, né? Outro dia eu estava vendo o que é a foz do Rio Apa. Na verdade, é onde o Rio Paraguai encontra com o Rio Apa, é o que faz a fronteira do Brasil. Faz um bicozinho ali na cidade de Porto Murtinho. Então vai até ali, vai de Corumbá até ali. Ali pode descer, já está descendo muita produção mineral, produção do agronegócio, né? Celulose. Então ali tem uma série de atividades. A gente precisa aproveitar esse potencial, né? Isso tudo agora vai em direção. Esse ramo, esse tramo, ele vai em direção ao sul, né? Ele vai acabar saindo lá no Rio da Prata, lá embaixo, em Buenos Aires e Uruguai, mas a gente tem também o tramo norte, né? Que são os rios que sobem para o Rio Amazonas, e aí, então, tem questão de soja, tem questão de milho, tem uma série de coisas que pode correr para cima, seja pelo Madeira, seja pelo Tapajós, seja pelo Tocantins, né? Então tem um potencial enorme esse ramo da hidrovias. Então, setor hidrovias, temos aí já uma previsão de leilões com interessados no pipeline de hidrovias, mas nós estamos dentro de um cenário onde não só hidrovias, né, mas ferrovias está para sair o plano nacional, né, então um grande investimento, uma previsão de investimento muito grande também em ferrovias, no caso aí a Rumo provavelmente olhando esses leilões, e em rodovias nós estamos comentando que tem 15 leilões só na esfera federal, ou seja, nós temos uma perspectiva de mercado muito boa que naturalmente é uma tendência de um grande investimento. Dentro da Move Infra, os grupos que estão representados, né, pela Move Infra estão com apetite para esses novos leilões em todos os setores, não só em hidrovias? O transporte terrestre está realmente evoluindo muito, né? Ferrovias, a gente tem o Plano Nacional de Ferrovias está para ser anunciado aí, né? O governo federal já soltou alguns spoilers do que vem, tem coisas realmente muito importantes. Tem essa conexão FICO-FIOL, né, que é o centro-oeste ali conectado. A gente já tem o tramo norte-sul hoje em funcionamento, né? Já tem uma malha paulista aqui bastante organizada, que tem rumo ao Porto de Santos, basicamente, e agora está se desenvolvendo ali a FIOL, né, Bahia, centro-oeste, e a FICO conectando ali Mato Grosso também, fazendo o leste-oeste. Além disso, tem a Estrada de Ferro 118, que é um anel ferroviário do Sudeste ali, também um projeto super interessante, porque vai conectar
os portos ali do Espírito Santo, né? O Porto de Vitória, Tubarão, Vitória, Ubu, e vai descer até o Porto do Açu, que precisa ser conectado. O Porto do Açu tem evoluído bastante. Futuramente, conectando com essa malha ferroviária lá embaixo no Rio de Janeiro, e aí conecta com os portos do Rio de Janeiro por meio da malha da MRS. Então, assim, tem projetos realmente muito estruturantes ali. A gente não pode esquecer de um projeto que é uma inovação, que é a ferrovia estadual da Rumo. Acho que a Natália Marcassa, vice-presidente da Rumo, já esteve aqui, comentou sobre essa ferrovia. Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, o coração do agronegócio brasileiro, né? A produção de soja, produção de milho, produção de algodão, produção de milhete, de sorgo, tudo isso acontecendo naquela região, e vamos conectar, né? A Rumo em breve vai conectar aí toda essa região, tramo após tramo, a sua malha já existente. Então, tem bastante coisa acontecendo, apesar das dificuldades. Essa modelagem de autorização ferroviária estadual do Mato Grosso é uma inovação no Brasil, né? É a primeira vez que se faz uma ferrovia com base num contrato, num termo de autorização, né? Equivalente a um contrato de concessão de longo prazo, feito com o Estado, né? Mas é um Estado que tem isso no seu DNA, né? Porque o Mato Grosso vive do agro, é o grande estado. Extensões absolutamente. É super importante você ter essa comunicação. Hoje, até Rondonópolis, Rondonópolis já está conectado, mas todo esse grão, né? Esse agronegócio que vem até Rondonópolis hoje, ele vem de caminhão. E aí a gente está falando de sustentabilidade, o caminhão está queimando diesel, né? É um transporte muito invariavelmente. Esse é o ponto. O caminhão tem uma participação muito importante no determinados trechos, né? Agora, não faz sentido você descer com uma carga de Mato Grosso rumo a Santos de caminhão. O caminhão não foi feito para isso. Né? O caminhão foi feito para você fazer ali. Nem as estradas aguentam, né? O secretário executivo do Ministério do Transporte, quando esteve aqui, o Jorge Santoro, ele falou muito sobre isso também, né? Que as estradas também deterioram muito porque um excesso de carga sobre elas. Esse é o ponto. Veja, é difícil saber quem começou primeiro, né? Mas é interessante ver esse apetite. E falando das rodovias. Rodovias é uma carteira enorme também. Mas muito uma carteira que vai tratar de problemas anteriores. Verdade. Né? Isso também acho que é importante. As repactuações, né? As repactuações que foram tratadas nesses últimos 2 anos com o TCU. Nos parece que há um cuidado muito grande do poder público, das suas mais diversas fontes e formas, de que esses contratos consigam não entrar no estágio que entraram antes, né? Como é que vocês estão avaliando esse super leilão, super ciclo de rodovia? Super ciclo. Pois é, Luciano, esse é um ponto importante, assim. Contrato frustrado de concessão é um problema para todo mundo. E é um problema, inclusive, para a sociedade brasileira, assim. Por questões históricas, né? Contratos de longo prazo, eles foram feitos num outro contexto macroeconômico, outro contexto político, outro contexto ideológico, tudo isso. O passado não interessa muito de onde vem. Muita gente fica tentando procurar culpados. É culpa daqui. Não interessa. O fato temos um contrato de concessão, nós temos concessionários de boa-fé e poder concedente de boa-fé. Né? Não é bom para ninguém o contrato frustrado, porque o contrato frustrado, a obra está parada, o caminhão não tem uma rodovia de qualidade, o usuário não tem uma rodovia segura. Então, a gente tem que resolver isso, né? Qual a melhor maneira de resolver isso? A maneira que for possível, né? Muito se falou em relicitação. Pode ser um caminho? Relicitação pode. Funcionou em determinados casos. Aeroporto, a gente teve um caso de relicitação que funcionou. O caso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante em Natal. Né? Agora tem uma outra solução. O Tribunal de Contas deu um passo enorme, um passo super evolutivo, olhando para frente, que é a questão do consensualismo, né? De você poder repactuar esses contratos. Quando a gente faz uma modelagem, acho que o Maurício já trabalha com modelagem, sabe disso. A única certeza que a gente tem é que nós vamos errar. Né? Você vai fazer... O negócio é quanto, né? É quanto e quando, né? Tipo assim, em que momento eu vou errar? Porque a gente tem certeza, 30 anos, tudo pode acontecer em 30 anos. Imagina o que serão das rodovias daqui a 30 anos. Eu não sei, daqui a 30 anos a gente pode ter carros voadores, os carros talvez nem usem mais as rodovias. Qual vai ser o combustível? Ninguém sabe. São contratos de muito longo prazo. Então, dentro da certeza de errar, você tem que ter as janelas para você sentar de maneira civilizada, de maneira republicana. Maturidade e falar, olha só, deu errado aqui. Por esses e esses motivos, mas deu errado. Como é que a gente corrige? Dá para chegar num consenso, dá para chegar num acordo aqui, olha, não vou fazer esse CAPEX porque não faz mais sentido, mas posso fazer esse que faz mais sentido. Preciso de um prazo a mais, enfim, tudo isso pode e deve ser repactuado.
Isso não é sinônimo e não significa corrupção, né? A negociação é uma negociação lícita, e é por isso que o Tribunal de Contas ajudou muito nisso, porque poder concedente e concessionário fazem essa negociação republicana aos olhos do Tribunal de Contas, falando, olha, se entendam aí, objetivo de todo mundo, fazer com que o serviço público seja prestado com qualidade. Então a gente tem aí, de fato, esse ano, nós vamos ter agora o processo simplificado, né, de levada a mercado, vai ser agora nos próximos meses, que é o da MS Via. MS Via. Né, exatamente. BR-163, Mato Grosso do Sul. Depois tem Espírito Santo, tem 101 do Espírito Santo e por aí vai. Quer dizer, quem vai sair ganhando desse processo? Pode ser que apareça um novo concorrente, pode ser que não apareça um novo concorrente, mas o mais importante de tudo, nós vamos ter um contrato, hoje um contrato frustrado, um contrato que não performa, vai virar um contrato que vai performar, que vai ter investimento, que vai ter capex, que vai conseguir ser financiado pelo mercado financeiro. Então, quer dizer, é um ganha-ganha para todo mundo. O que é isso, na verdade? Isso é uma evolução das instituições, uma evolução das pessoas. Dos né? projetos. Dos projetos. As matrizes de risco. Exatamente. A maturidade do setor. Esse é o ponto. A palavra certa é essa, maturidade. Nós estamos falando de o setor chegou numa maturidade que agora a gente vai ver, por exemplo, agora um mês ou dois na frente, 2, 3 processos. E aí começa uma carteira, são 15 leilões previstos aí para esse ano, alguns deles de repactuações, outros de modelagem, novas concessões. Então, assim, tem um ano realmente, a gente está falando que 2025 vai ser um ano realmente muito profícuo aí, ainda mais para o transporte rodoviário. A gente chamou do ano dos leilões, e lá em dezembro, quando a gente faz o nosso 25 ideias para 2025, né, na revista Exame, a gente conseguiu catalogar naquele momento 90 leilões, incluindo saneamento, excluindo aqui energia. Sem falar de energia. Sem falar de energia. Então, assim, é um ano muito importante. A gente vai entrar nesse assunto, eu vou te perguntar também depois, entender, a gente quer muito saber qual é a sua visão, se a gente é capaz de entregar isso, né, porque é uma dúvida que todos os nossos convidados levantam e a gente levanta, mas antes eu queria entender o seguinte, você representa grupos muito bem estabelecidos, o movimento representa grupos muito bem estabelecidos na infraestrutura, no investimento. Mas o que a gente tem visto recentemente são novos atores, especialmente do mercado financeiro, uma mudança de perfil muito grande nessa composição, né, Maurício? De quem está buscando concessões e tal, e que tem outros objetivos, muitas vezes, do que uma CCR ou um outro grupo mais tradicional. Como é que vocês veem isso? A gente vê isso com muito bons olhos. Isso é mais um sinal de maturidade, que esse mercado ele está ganhando maturidade, ele está ganhando segmentações diferentes. Então, de fato, no MOVE, a gente tem no MOVE Infra, a gente tem os players tradicionais, né? Operadores tradicionais de rodovia que fazem isso com muita competência. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem hoje rodovias sendo leiloadas Brasil afora. O Brasil é um país continental. Sim. Uma coisa é o mercado de São Paulo, é o mercado de Minas Gerais, é o mercado do Paraná, mas a gente tem que pensar em mercados como Rondônia. Agora a gente teve a 364 Rondônia, foi primeira vendido. Concessão da região norte. Da região norte. Se eu não estou enganado. Primeira concessão rodoviária da região norte. Então, veja, essa diversidade de players é muito bem-vinda. Fundos participam disso? É bom que participe, porque isso tudo precisa de financiamento, seja no equity, seja na dívida, mas a gente precisa trazer esses fundos, esses bolsos mais profundos, fundos brasileiros, fundos estrangeiros, tem bolsos profundos que podem investir e ajudar a financiar tudo isso. Aliado à expertise, geralmente a gente tem uma composição, né, um fundo com uma construtora. Que bom, né, que o Brasil está tendo novas construtoras que estão emergindo aí. Minas Gerais tem isso, né? Sim. Empreiteiras locais que conhecem a engenharia, a geologia, a geografia daquele estado, daquela localidade, então sabe quais são os desafios, né? Então isso tudo traz maturidade, né? E obviamente é um mercado competitivo, né? Que os players tradicionais podem e devem participar, né? A nossa turma lá, os nossos associados estão sempre olhando para todas essas carteiras, tem uma carteira muito grande para se desenvolver no país, mas é importante porque a gente tem projetos hoje que não são projetos muito óbvios, né? Uma coisa é você participar de uma concessão de uma Dutra, que você tem ali, tá bem 30 claro, anos, né? bem claro, você sabe direitinho o que passa, o que não passa, os investimentos, Serra das Araras, São José dos Campos, Guarulhos, Fernão Dias, mapeado. Outra coisa é pegar um desafio, né, no norte de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Nordeste,
região norte. Então, tudo isso vai demandar realmente um novo perfil de players. E que bom que esse perfil tenha aparecido. É sinal de que a modelagem começa a ser uma modelagem que não é só um ou dois que conseguem ver viabilidade. Tem mais gente vendo viabilidade nisso, né? A Movinfra reúne players de alta capacidade de investimento. Você tem uma estimativa de quanto já tem contratado de CAPEX? Isso, a gente tem alguns levantamentos lá, né? A gente fala algo, se a gente pegar os nossos associados, a gente tem para uma carteira de 5 anos, a gente já tem quase 40 bi contratado de CAPEX, né? Se a gente olhar aí um ciclo maior, um pouquinho maior de CAPEX de uma década, a gente chega próximo a 80 bi, né? Então você tem grandes obras acontecendo que demandam muito CAPEX, como, por exemplo, a gente falou da ferrovia da Rumo no Mato Grosso, esse é um exemplo. A Rumo tem grandes investimentos também no Porto de Santos, também acontecendo, terminais. A Rumo deve desbalancear isso, porque ferrovia é outro escala. É outro patamar, mas se a gente pensar também da Eco Rodovias, tá agora para fazer a nova descida da Imigrantes, por exemplo. Terceira pista. Que é a terceira pista da Imigrantes, que também vai ser uma obra sensacional. Nós estamos falando de 21 quilômetros de descida, estamos falando de 17 desses 21 quilômetros em túneis, né? Ou seja, ele vai perfurando ali, túnel, e estamos falando do maior túnel, teremos o maior túnel rodoviário do Brasil, com 6 quilômetros, eu acho que é uma sequência de 7 túneis, se eu não me engano, e só um deles, tem 6 quilômetros de extensão. Então, veja, isso é uma obra digna daquele grandes obras incríveis, sim, né? Sim. É digno de uma obras incríveis, você fazer uma descida dessa. Isso vai ter um aumento, essa é uma obra super importante, porque se a gente pensar hoje, bom, nós temos que chegar. O agronegócio, ele precisa vencer São Paulo para chegar até Santos. É onde você tem a exportação do grão, da soja, do milho, etc. Então, imagina, ele vem ali do centro-oeste, ele vem do Mato Grosso do Sul, ele tem uma mega metrópole a ser vencida. E um trânsito e um caos ali. Caótico, exatamente. Então, Rodoanel, primeiro grande obra, Rodoanel. Completar o Rodoanel Norte, que tá em... Inclusive, a obra está indo super bem. Só para quem está nos ouvindo entender, o Rodoanel evita que a carga entre na cidade. Em São Paulo, exatamente. Ela circula Passa o perímetro urbano, né? Isso. Já tem o trecho oeste do Rodoanel, já está operando, e é por onde hoje passam todos esses caminhões. Mas agora vai se abrir o trecho norte, então você vai poder contornar São Paulo pelos dois lados. E do lado de lá, você precisa vencer uma serra, que é a Serra do Mar. Nessa serra, hoje, nós temos 2 rodovias que vencem essa serra, né? A Anchieta e a Imigrantes. Porém, os caminhões, por uma questão de segurança e por uma questão de declive, eles só podem descer pela Anchieta, eles não descem pela Imigrantes, eles sobem pela Imigrantes, aí ele pode subir pelas duas. Mas a descida não, a descida é exclusivamente pela Anchieta. Então, hoje, você tem uma impedância gigante, o caminhão hoje que vem com a soja, com o milho, ele só pode contornar São Paulo por um lado e ele só pode descer a serra por uma via. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, ele vai poder contornar São Paulo pelos dois lados, o que vai dar muito mais fluidez para isso, e ele vai poder descer a serra também por 2 vias, pela Anchieta e pela nova pista. Então, veja, isso é disruptivo, assim, disruptivo, porque nós estamos falando de um fluxo, o Brasil hoje vive basicamente do agronegócio e da questão da exploração mineral. Então agora nós vamos ter hoje é um gargalo, São Paulo está no meio, a gente tem que vencer isso. Precisamos chegar ao Porto de Santos, que é de onde sai aí toda, né, essa exportação desses produtos. E a gente vai ter essas duas grandes obras. Próximo passo, próximo desafio, é organizar a chegada lá embaixo no Porto de Santos, que é um outro desafio que aí está sendo tratado também. A gente recebeu aqui o presidente da Autoridade do Porto de Santos, né? E essa foi um dos questionamentos, né? Com o aumento da capacidade ferroviária de chegada ao Porto de Santos, mais o aumento da capacidade rodoviária de chegada ao Porto de Santos, como que está a expectativa de operação para atender esse aumento de volume que vai chegar no porto, né? Esse é um ponto que a gente leva muito para a Autoridade Portuária de Santos, uma preocupação grande eu tive em Santos recentemente falando sobre isso, porque hoje nós já temos ali uma dificuldade muito grande, né? Todas aquelas vias de acesso que contornam, seja na margem direita ou na margem esquerda, é um tráfego muito complicado. São caminhões pesados, são caminhões muito grandes, pesados, e isso vai aumentar, né? A gente está tendo esse ano super safra, por exemplo, né? Então, isso tudo vai demandando mais. Então, de fato, uma coisa puxa a outra, né? O Rodoanel puxa a nova descida da serra, que puxa, obviamente, o sistema viário, e a gente sabe que tem coisas já sendo planejadas e em execução lá embaixo em Santos, né? Isso sem contar do ferroviário, que também está chegando e está expandindo. Ou seja, Santos já é
sempre foi, já é e continuará sendo, de fato, o porto aí mais importante, um dos maiores portos do mundo, do hemisfério sul do mundo, com certeza. Perfeito. E aí, pensando sobre esse ano dos leilões que a gente chamou aqui na Exame, você acha que a gente está preparado? Do ponto de vista, a gente tem bolso, né, tem balanço, porque a gente conversa muito com o Claudio Fristac, por exemplo, que é um grande especialista de infraestrutura, e ele sempre fala muito, olha, o Brasil precisa de 4% do PIB, todo ano investindo em infraestrutura, isso é mais ou menos os 450 bilhões de reais, hoje com o PIB é 11 tri, né, então precisa um dinheiro relevante, e a gente bota alguma coisa em torno de 2%, 2,5% do PIB, juntando público e privado. Né? Então falta aí na conta dele 200 bilhões de reais de balanço, que as empresas brasileiras não teriam balanço para colocar, e a situação macroeconômica mais ampla do país, com um juro próximo a 15%, com possibilidade de um ciclo de alta monetária, né, de maior aumento dos juros, isso torna tudo muito... eu fico com muita dúvida se esse apetite vai se concretizar. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo, os juros vêm aumentando e a gente tem conseguido dar cabo. Então, eu queria a tua leitura a respeito de se temos balanço, se temos mão de obra, a gente pode quebrar essa pergunta, projeto, tudo isso. Eu acho que tem 3 grandes desafios aí para poder fazer essas batidas de martelo na Bolsa de Valores, elas se transformarem, porque a batida de martelo é só o primeiro passo, né? Ali que é que começa tudo, né? Não que termina. Então, tem 3 grandes desafios. Acho que o primeiro é questão de juros, né? A gente, de fato, precisa endereçar, eu falo disso já. Mas tem um outro grande desafio, que é licenciamento ambiental, que depois a gente comenta sobre isso. E o terceiro, que você muito bem colocou, mão de obra para fazer execução desses investimentos. E não é uma mão de obra aqui em São Paulo, no Rio ou em Minas Gerais, é uma mão de obra lá no Maranhão, lá em Rondônia, lá no Amapá, no Mato Grosso, enfim, é uma mão de obra Brasil adentro, aí, nesse Brasilzão que a gente conhece. Mas vamos falar de juros rapidamente. A gente, de fato, para financiar tudo isso, né, bate-se o martelo na bolsa, a primeira pergunta que o cara que ganhou, né, o investidor que ganhou, ele pergunta, caramba, como é que eu vou financiar esse negócio? Nem como eu vou financiar, mas a que taxa eu vou financiar esse negócio. O Brasil desenvolveu um mercado, que também é um sinal de maturidade muito grande, um mercado muito importante, que é o mercado da dívida privada, né? O BNDES, o governo como um todo, historicamente sempre foi o grande financiador da infraestrutura brasileira. O BNDES sempre protagonizou muito nesse ramo. De uns anos para cá, talvez nos últimos 4, 5 anos aí, a gente viu surgir aí a questão das debêntures incentivadas, agora debêntures de infraestrutura, um potencial muito grande, e a sociedade começou a financiar, inclusive pessoas físicas, como nós aqui. Muito em função também dos fundos exclusivos, né? Fundos exclusivos, exatamente, com os incentivos, né? Hoje, quando eu abro aqui o meu aplicativo do meu banco, ele me oferece. Fala, quer comprar debênture para a rodovia tal? Quer comprar debênture para o porto tal? E isso é muito bom, porque a sociedade está financiando tudo isso, isso engaja a sociedade, isso dá capilaridade, e isso tira um pouco do protagonismo do BNDES, e é natural, né? O BNDES estava ali no momento que não se tinha tanto funding assim. Agora que tem, o BNDES pode submergir um pouquinho. E focar em outras linhas, exatamente. Porém, agora, com o cenário de juros altos que nós estamos vivendo, eu acho que o BNDES volta ao protagonismo disso, né? Vocês têm conversado com eles? A gente tem falado bastante com o BNDES, tem algumas discussões importantes na mesa, como, por exemplo, pré-pagamento de debênture. Hoje a gente tem dificuldades para pré-pagar, uma vez que você emite uma debênture e quer antecipar, né? Porque o problema é, nós estamos emitindo debênture agora em período de juros muito altos, né? Quer dizer, se eu quiser pré-pagar isso, a tendência, sei lá, Deus queira que daqui para frente os juros comecem a reduzir, então eu preciso pré-pagar isso, mas hoje eu não consigo. Então, a gente está discutindo isso com o BNDES, o que faz sentido poder pré-pagar ou não poder pré-pagar, né? Isso poderia ser negociado entre o debenturista e o emissor, enfim, isso tudo está sendo negociado. E tem um outro braço muito importante, que são os fundings incentivados. Por exemplo, os fundings verdes, de infraestrutura verde. Fundo Clima, por exemplo. O Fundo Clima está capitalizado, está com 12 bilhões de green bonds que foram emitidos pelo governo brasileiro. Sim. Captou isso virou Fundo Clima, e agora isso está financiando infraestruturas verdes. Dá para usar o Fundo Clima de maneira inteligente. E o lance aqui é o critério do que é uma infraestrutura verde, seria isso? Esse é o ponto. A grande questão é o que é passível de ser financiado pelo Fundo Clima. Vou te dar um exemplo. O Fundo Clima
tem muitas restrições para financiamento de ferrovias. Não deveria ter, porque, afinal de contas, ferrovias descarboniza. Né? Descarboniza muito. Mas existe uma questão. As locomotivas hoje, que puxam 130, 140 vagões, elas são movidas a combustível fóssil. Sim. São movidas a diesel, a óleo combustível, que não etc. haveria como não ser. Isso. Não há tecnologia disponível. Hoje não tem tecnologia. Ainda não tem. Está sendo desenvolvida. Elétrica, híbrida, etanol, novos combustíveis sustentáveis, etc. Mas ainda não tem. Hoje as nossas locomotivas elas são todas a combustível fóssil. Né? E aí você tem uma resistência quase que ideológica. Falar, eu não vou financiar uma infraestrutura que vai queimar combustível fóssil. Sim, mas uma locomotiva vai tirar 140 caminhões da rodovia. O saldo disso, o net disso é positivo para o meio ambiente. E sim. É positivo mesmo. Essa conta é pacífica. É altamente positivo. Sim. A gente tem estatísticas que mostram isso, porque uma locomotiva tira muitos caminhões da rodovia. E fica um transporte muito mais racional. Então esse é o tipo de coisa. O Fundo Clima está evoluindo, tá? Inclusive agora foi aprovado recentemente o plano anual de aplicação dos recursos para 2025. Já melhorou. O plano de 2024 era muito restrito. O plano de 25 já começou a dar um pouquinho de oxigênio para isso. Mas a gente tem um recurso super importante, Fundo Clima. O Ministério da Fazenda tem um projeto bacana do EcoInvest, que também permite recursos, né, para financiar infraestruturas verdes. As rodovias elas precisam financiar infraestrutura para carregamento de veículos elétricos. Não adianta se você ter uma mudança de frota para o elétrico se você não tem onde carregar. Né, uma viagem de 300, 400 quilômetros vai demandar infraestrutura de carregamento necessariamente. Senão o veículo elétrico não cumpre o seu papel. Né? Essas infraestruturas ainda não estavam sendo financiadas pelo Fundo Clima, agora começa a abrir essa possibilidade. Enfim, tem alternativa. Eu acho que essa questão do financiamento passa muito pelo BNDES, passa muito pelo governo federal, e ao lado disso a gente tem o financiamento privado também acontecendo, obviamente em cenários de Selic a 15%, fica difícil competir, né? Você comprar entre botar num bonde público, num título público e numa debênture, e aí realmente o ideal é que esses juros comecem a baixar aí o mais rápido possível, pelo menos apontar para baixo, né? É mais importante do que baixar, a gente sabe que não vai ser baixado da noite para o dia, mas é apontar, parar de subir e começar a apontar para baixo. Perfeito. Dentro desse escopo como um todo, você citou o licenciamento ambiental, estava comentando também do projeto aí da terceira pista na Serra do Mar. Há muitos projetos hoje que dependem de licenciamento. Em que status está isso e o que você entende que seja necessário para destravar os investimentos? Ponto super importante, Maurício. Eu acho que hoje licenciamento ambiental é o que tem tirado o sono dos nossos associados. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Vamos combinar. Não é de hoje, já é uma história, mas acho que hoje a coisa ela vem se agravando. A CNI, Confederação Nacional das Indústrias, fez um levantamento recente, tem mais de 3.500 processos de licenciamento hoje entre indústria e infraestrutura, transporte, dependendo de licenciamento federal. Só no âmbito de licenciamento federal, IBAMA, basicamente. Sem contar os estaduais, Brasil afora, que são muitos também. É um backlog significativo. Muito grande, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, da carteira do PPI, aquilo que está qualificado, né, no Programa de Parcerias de Investimento do governo federal, tem cerca de 250 bilhões aguardando algum tipo de licenciamento ambiental. Não é pouco dinheiro. Se a gente pegar a carteira do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que aí pega tudo, concessões e recursos públicos, investimentos em infraestrutura, seja .gov ou .com, tudo, né? Nós temos 1,7 trilhão no PAC. E aguardando, assim, né, dependendo de licenciamentos ambientais no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, para poder dar conta desse processo todo, seriam necessários, estimados, aí, cerca de 550, 600 servidores dentro do IBAMA. Pois é. O IBAMA hoje tem 240 no seu total, sem contar que parte disso está de licença, parte disso está de férias, parte disso está afastado por qualquer motivo e tal. Então, veja, tem um gap de mão de obra dentro do IBAMA gigantesco. E assim, Rony, eu fico um pouco chateado com essa discussão, pessoalmente, como quem cobre economia há mais de 15 anos, porque assim, a gente sempre fala, não, porque faz autorregulação, mas ninguém nunca me parece discutir. Pô, vamos, e aqui na Exame eu já fiz essa conta, já tive em outros momentos, mas assim, o IBAMA e seus pares no mundo,
qual que é a proporção de servidor por 100 mil habitantes, né? Assim, quando a gente vê a questão de Altamira, por exemplo, que é o case clássico do IBAMA, tem um servidor ou pouquíssimos servidores para uma área que é do tamanho de um país pequeno. É absolutamente inviável pensar que o IBAMA vai dar conta. Mas ninguém nunca discute a questão. Vamos turbinar o IBAMA, então? Né? Por que isso não acontece, sabe? Assim, eu fico abismado com essa falta de ação diante disso. É isso. Eu acho que tem várias frentes de trabalho aí, né? A questão da mão de obra do IBAMA é fundamental, tem que ser discutido, tem que ser encarado e tem solução. A solução mais óbvia é fazer concurso público, mas tem soluções não óbvias, tá? Tem áreas do governo federal que tem sobra de pessoal que poderia ser utilizado pelo IBAMA, ainda que fosse temporariamente, não precisa ser definitivo, mas temporariamente. Por exemplo, toda essa carteira de rodovias que nós estamos falando, 15 leilões esse ano, 160 bilhões de investimento. A nível federal. Nível federal. Vai ter uma massa de servidores altamente qualificados do DENIT que vão perder as suas atividades. Continuarão sendo servidores do DENIT, né? Mas a rodovia vai ser passada. Nos aeroportos a gente passou por isso. A Infraero, né? Muitos funcionários da Infraero ficaram disponíveis. O que esses servidores do DENIT podem ser cedidos para o IBAMA? Podem e devem ser cedidos para o IBAMA. Isso reforça, pelo menos imediatamente, até que se resolva a questão do concurso. Esse modelo aconteceu com os aeroportos. A gente tem hoje, por exemplo, Polícia Federal em aeroportos. Tem vários funcionários que atuam hoje junto com a Polícia Federal, mas são terceirizados, são crachá Infraero, que a gente fala. Né? É claro que ele não pode fazer o serviço de um policial, não é isso. Mas o serviço administrativo, o back-office, aquela burocracia, ele tem capacidade para fazer e isso acabou reforçando. Assim, os funcionários da Infraero reforçaram Polícia Federal, reforçaram Anvisa, Vigiagro, Receita Federal, outras áreas do governo que estavam demandando. Então, o governo federal tem essa capacidade. Às vezes, falta gente de um lado, sobra gente do outro. Você pode reequilibrar isso daí naturalmente. Um outro ponto importante para o IBAMA é a questão dos processos e dos sistemas do IBAMA, porque, obviamente, agora com inteligência artificial, agora com sistemas informatizados, a gente pode otimizar isso daí. Às vezes, aquilo que no passado era feito por 2, 3, 4 pessoas, hoje em dia pode ser feito por uma pessoa. Exemplo disso, eu sou egresso do Banco Central, meu órgão eu sou funcionário de carreira do Banco Central. Estou licenciado, atuando no setor de infraestrutura. Que é referência entre os órgãos públicos também. Federais e tal. O Banco Central passou por isso. Quando foi lançado o sistema de pagamentos brasileiro, né, antigamente era tudo manual, você tinha ali fechamentos, contatos. Hoje em dia você tem um sistema de pagamentos todo informatizado, tecnológico, obviamente liberou muitos funcionários que antes faziam conciliações contábeis na mão, hoje o sistema faz. É a mesma coisa, quer dizer, com bons sistemas, ainda mais com inteligência artificial, a gente consegue otimizar muito. Então, acho que tem várias linhas de atuação. O ponto essa questão tem que ser atacada, essa questão não pode ser mais postergada, porque hoje são 3.500 processos, amanhã podem ser 4.500, 5.500, ou seja, a coisa pode piorar, porque se ela não melhora, ela vai piorar naturalmente. Do jeito que está, não vai ficar. E a gente tem que atuar forte em cima disso. E você acha que essa atuação tem que ser ainda diante do quadro legal que nós temos ou diante de uma mudança legislativa? Porque eu sei que tem alguns PLs, tem um PL no Senado também, o número agora eu não me recordo. 2159. 2159, que o atual presidente Alcolumbre deu sinais de que quer fazer correr. O Pacheco, ex-presidente, ele despachou para relatores que eram divergentes, então antagônicos, né? Foi entendido como uma forma de não andar essa pauta. Mas eu queria entender, tem que mudar a lei também? E se sim, qual é o PL que vocês estão apostando? É isso. O PL 2159, é importante esclarecer isso. Muita gente tem chamado ele ganhou um apelido em Brasília, no Brasil, a Lei Geral Ambiental. Esse nome é ruim, porque ele não é uma lei ambiental. O PL 2159, ele é uma lei de processo ambiental. Ela não trata, o PL não trata do mérito ambiental. Ele não trata lá de como licenciar, o que licenciar. Não é isso. Ele é um processo, ele é um projeto de lei que trata de um processo. O maior problema que nós temos hoje não é com mérito ambiental. Os nossos associados, por exemplo, eles são cumpridores das diretrizes ambientais, cumpridores à risca. Nós temos, eu costumo dizer que os compromissos assumidos. Então, as concessionárias, elas têm no seu DNA esses compromissos assumidos e muitas vezes a área de compliance e de sustentabilidade é até mais exigente do que o órgão ambiental.
Então não é um problema de cumprimento de decisões, de definições ambientais. O problema está no processo. Como pedir? Para quem pedir? Qual é o rol de documentos? É padronizado? Não é padronizado. Então aí começam os problemas. Quanto tempo o órgão tem para te devolver isso? E quando ele te devolver, você tem como replicar? Você fala, não, mas eu não atendo dessa forma, atendo da outra. A questão está no processo. O PL 2159 ele é central nessa discussão, viu, Luciano? Porque ele organiza isso. Eu costumo dizer, a gente fala isso muito dentro do MovInfra, que esse projeto de lei ele pode ser, igual a gente tem a CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas, ele pode ser a consolidação de leis ambientais. Que hoje é um espraiado de coisas, como era a legislação trabalhista, que o Brasil se perdia com aquilo. Então, foi feita uma lei que consolida. É isso que o PL 2159 faz. Ele consolida várias normas, vários regramentos, leis que hoje muitas vezes são conflitantes, cada um se pega numa determinada lei, uma bate com a outra, ele organiza tudo isso. Ele é fundamental, a gente precisa andar com esse processo. E eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade muito boa. Nós estamos com relatoria distintas, 2 relatorias, cada uma puxando para um lado. Isso não vai dar em lugar nenhum, obviamente, né? Se você tem um vetor para um lado, um vetor do outro, quem é engenheiro sabe que o movimento é zero. Né? Então, a gente tem que sair dessa inércia. O presidente Alcolumbre, do Senado, tem feito um belo trabalho. Isso conversa não só com infraestrutura de transportes, conversa com mineração, conversa com petróleo e gás, conversa com indústria. Então, tudo isso depende de uma organização. Esse projeto de lei ele tem condições de ser disruptivo e organizar. Assim como a CLT foi disruptiva lá no passado, ele tende a ser disruptivo para organizar de uma vez por todas o processo de licenciamento ambiental no Brasil. De novo, sem redução de mérito. Não tem ninguém querendo flexibilizar mérito de licenciamento ambiental. O que se discute é processos. Como fazer, a quem pedir, quanto tempo para a resposta e por aí vai. Porque em havendo você provisiona também, Lógico. né? Você tira a insegurança jurídica. Isso, você consegue organizar isso e você consegue colocar essas equipes que nós temos, que são numerosas, são grandes e muito competentes dentro dessas empresas, a gente consegue colocar esse pessoal trabalhando com resultado, né? Porque hoje, assim, por maior que seja o esforço de uma área ambiental de uma concessionária, muitas vezes o resultado é frustrado. Você não tem o resultado porque você não vem de lá a resposta. Perfeito. Além desse PL ambiental, vamos chamar assim, simplificando, para regular essa questão e acertar essa questão dos processos e destravar os investimentos, também tem sido discutido uma PL de novas concessões, né? A nova lei das concessões, para trazer todo esse aprendizado de 30 anos de concessão para alguns ajustes legislativos que vão dar maior garantia jurídica para que haja mais investimentos em infraestrutura, que é o que a gente vem debatendo aqui, sendo um dos principais focos desse podcast. É como a gente criar debates propositivos para que destrave o setor de infraestrutura. Quais são, dentro desse PL, para a nova lei das concessões, os principais pontos que você pode destacar para a gente? Lei das concessões e lei das PPPs, né? Isso. A gente está, lei de concessões, a 8987 fez 30 anos, né? Agora, no mês de fevereiro, e a lei de PPPs, ela fez 20 anos ano passado, em novembro do ano passado. Acho que a primeira, tem de fato um PL 7063, né? De relatoria do deputado Arnaldo Jardim, tem sido, além de um grande parceiro, tem sido um parlamentar muito competente, porque o assunto é árido, é difícil, é complexo. Ele consegue traduzir, né? E ele tem conseguido trabalhar com brilhantismo. Então, parabenizar o deputado Arnaldo Jardim pelo trabalho que vem sendo feito com muita seriedade, muita responsabilidade, e parabenizar a equipe. Eu sei que tem uma equipe muito grande da consultoria legislativa, né, auxiliando. É um time de craques que tá tocando isso. Bom, a primeira mensagem é o seguinte: a gente tem uma lei de concessões que funciona, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses bilhões de investimento, eles estão sendo realizados, executados com a lei de concessão que nós temos. Então a gente não tem hoje uma lei inexequível, muito pelo contrário, ela está funcionando. Só que ela precisa ser modernizada, porque imagina, 30 anos atrás, muita coisa que está se discutindo aqui não existia. Então o que o deputado está propondo trazer para esse texto são coisas que muitas vezes já são praticadas, isso já está sendo praticado pelas agências, mas isso não está colocado em texto de lei. E colocar em texto de lei faz muito sentido por uma questão de segurança jurídica, né? Do outro lado, a gente tem a lei das PPPs. Essa daí, o governo federal ainda patina muito para poder tocar com questão de garantias e etc.
Porém, os estados e municípios têm tocado bastante projetos, vários projetos com lei das PPPs. Cresceu muito, Cresceu muito. Né? O uso, a gente fez aqui no ano passado uma parceria com o Radar PPP e a gente noticiou assim, o pipeline de projetos de PPP cresceu de maneira enorme, significativa, inclusive de PPP social. Social, tem várias modalidades. Exatamente. Então, assim, essa lei de PPPs, ela precisa realmente de alguns ajustes, principalmente no tema das garantias, né? Como dar garantia. Porque a grande questão do investidor é isso. Ele fala, tá bom, eu vou entrar num projeto que, na prática, o governo vai ser o meu sócio. Uhum. Só que é um projeto de 30 anos. Então, eu vou passar por dezenas de no mínimo de governos. 6 ou 7 governos. Se tudo der muito certo, se todo mundo for até o final. E troca, o cara sai para a campanha, entra o vice, troca secretários. Enfim, só para vocês terem uma ideia, é um número interessante. Eu estou há 19 anos, estou fazendo esse ano 19 anos no setor de infraestrutura. Comecei lá com a ANAC, né, lá em 2006, quando a agência foi criada, depois SAC. Eu já passei, durante todo esse tempo, por 14 ministros de infraestrutura, transporte. Então, veja, 14 cabeças das mais diversas possíveis, né, ao longo desse período. E foram só 19 anos. Se eu fosse uma concessão, eu ainda teria mais 11 anos, 12 anos pela frente. Então, veja, de fato, os riscos eles são muito grandes e a gente precisa falar obrigatoriamente de garantias. Garantias que possam perpassar todos esses anos. E aí o projeto de lei ele traz isso. Ele traz a discussão de utilização de fundos constitucionais como garantia, né? Ele traz reações, por exemplo, a inadimplências do poder, porque hoje, se o poder concedente for inadimplente, muitas vezes o concessionário não pode interromper o serviço, porque o serviço é público. O serviço público não pode ser interrompido. Mas aí a empresa também não pode fazer o serviço sem receber. Esse é o ponto. E aí? Não recebo, mas eu tenho que prestar o serviço, mas a minha contraparte não me paga. Como é que fica isso? Tem que reajustar a minha tarifa e não reajusta. Reajuste de tarifa é um negócio complexo no Brasil. E até não tem seguro, né, hoje, também dessas coisas. Esse é o ponto. Então, assim, tudo isso, essa revisão da lei, que não precisa ser uma lei nova, é muito mais uma revisão e agregar esses pontos, destravar esses pontos, é muito importante. Imagina um prestador de serviço que tem uma tarifa, ano eleitoral, ele precisa reajustar a sua tarifa, ele tem direito ao reajuste, mas aquilo vai acabar pode criar uma comoção social, né? Transporte, alguma coisa assim. A tendência do poder concedente é não vamos dar esse ano, vamos dar no ano que vem. Né? Deixa passar as eleições, porque eu não quero ter esse desgaste agora. Tudo bem, mas o concessionário precisa pagar as contas do mês ali, né? Ele tem um contrato, ele tem funcionários, ele tem todas as suas obrigações e ele precisa conviver com isso. O projeto do deputado Arnaldo 7063, ele direciona isso. Ele fala, olha, se o poder concedente, dentro de um determinado prazo hábil, ele não conceder o reajuste tarifário que deveria fazer, você pode ter um reajuste automático disso. Quer dizer, isso tudo... Cria gatilhos, né? Isso tudo alivia, isso tudo dá segurança jurídica, né? Para essa relação de 30 anos. Não, e tem PPPs que às vezes o governo entra com metade, por exemplo, porque às vezes, sei lá, vamos fazer uma conjectura aqui, que o projeto é R$1 bilhão. Então, às vezes, pro privado, até 500 milhões de reais, não, aqui eu faço a conta bate. Os outros 500 eu não consigo, aí ninguém vai entrar. Então, às vezes, o governo também entra com uma parte do projeto. Então, tudo isso precisa garantir que esse dinheiro vai estar sendo feito. E das duas partes, né? Porque imagino também que tenha gatilhos dos dois lados, né? Porque também tem muita concessionário que entra em questões que às vezes entra mal intencionado. Seria a primeira vez, não seria a última vez. Isso acontece. Perfeito. Todo mundo é suscetível a esse tipo de situação. Então, o ideal é que tenha garantia para as duas partes, né? E como eu sempre falo aqui no programa, o ideal é para a população, tanto faz. Se foi licitação 8666, se foi concessão, se foi PPP, né? Assim, para a população o importante é o serviço ter um serviço prestado. melhor na ponta. De qualidade. E é isso que a gente aqui no podcast sempre defende muito, assim, movimentar do ponto A ao ponto B com a maior eficiência possível, com o menor custo, para que as coisas sejam mais baratas, tenha menor impacto inflacionário, maior retorno para a sociedade, né? Acho que... Se é dinheiro público, se é dinheiro privado, isso é o meio do caminho, isso não é o fim, né? Pode ser dinheiro público, pode ser dinheiro privado, pode ser uma mistura dos dois. O mais importante é que a obra seja feita, o serviço seja prestado e a sociedade perceba a melhoria, o bem-estar que aquela infraestrutura ela gera. Essa questão de você ter aportes, né, do poder público em concessões, em PPPs, de agora em diante ela passa a ser ainda mais importante. Ela sempre foi importante e passa a ser ainda mais importante. Por quê? Porque a gente começa a fazer concessões agora, e PPPs, de ativos não muito óbvios, assim.
Uma coisa, e aí, uma coisa é a Dutra, como você falou. Uma coisa é a Dutra, uma coisa é a Dutra. Mais movimentada do país. Pronto, Fernão Dias, eu sei, eu tenho aquele. São ativos consolidados. Um aeroporto de Guarulhos, um aeroporto de Congonhas. Agora, a gente vai fazer concessão agora de aeroportos no interior do Amazonas, em cidades difíceis. Fizemos agora rodovia, como a gente comentou aqui, em Rondônia, e tem vários projetos agora que não são tão óbvios assim. E aí faz-se necessário o quê? Um aporte público, uma contraprestação, mas tem muita coisa bacana sendo desenvolvida. Por exemplo, a questão das contas garantias, as escrow accounts, né, que é o termo, o jargão de mercado. Isso é muito interessante, porque você tem ali uma conta, né, que tem algum tipo de recurso que passa por ela, faz um estoque de segurança ali de recurso, e num caso de necessidade, ele pode servir para poder pagar uma contraprestação, pagar um aporte, garantir a operação como um todo. Isso passa a ser cada vez mais relevante, porque a gente tem projetos não óbvios. Veja o que foi a BR-381, né, que o ministro Renan fez o leilão, depois de 3 ou 4 leilões frustrados, vazios, conseguiu se fazer. Por quê? Porque tem ali um aporte, tem uma obra pública que tem que ser feita, porque é um desafio de engenharia muito grande e a conta não parava de pé sozinha. Então teve que ter esse suplemento. E a importância aí dessa maturidade para sentar na mesa caso as variáveis do estudo que foi feito não se concretizem, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui é justamente isso. Ao longo dos 30 anos da Lei das Concessões, todos os aprendizados que tiveram, cabe totalmente sentar na mesa e discutir o que melhorar para destravar os investimentos em infraestrutura. Dentro dos desafios da Movinfra, qual tem sido o maior desafio desde a criação? Isso. Hoje, a gente via numa agenda muito preocupante ano passado e acabou sendo bem endereçada, foi a reforma tributária, né? A gente estava bastante preocupado com os impactos, porque vai ter um aumento de carga tributária no setor, então isso foi um assunto muito tratado no ano passado. Esse ano a gente está muito focado na parte de licenciamento ambiental, né? Nessa revisão das leis de concessões, para que a maneira como está indo, está caminhando muito bem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o Congresso sempre pode entrar alguma coisa ali. A questão de licenciamento super importante, e especialmente agora a questão de juros altos. Tem mais um ponto que o Luciano trouxe que também nos preocupa, que é a questão de formação de mão de obra, né? Porque a gente precisa de mão de obra para todos esses investimentos. A gente tem hoje, falta mão de obra no Brasil? Não falta. A gente tem boas escolas de engenharia, a gente tem formação, etc. O problema é como isso está espalhado pelo país. O país é um continente, o país é muito grande, a gente tem muito dessa mão de obra centralizada em sul-sudeste, né? E a gente tem muito capex hoje, tem muita obra hoje, muito investimento acontecendo fora do eixo sul-sudeste. E aí é um desafio prover esse tipo de serviço em locais mais longe, mais distantes. E aí a gente tem uma parceria com a CNT, Confederação Nacional dos Transportes. A CNT tem um sistema incrível, que é o sistema SESC-SENAT, né, que eles têm uma capilaridade muito grande. Como a CNT ela tem muita questão do transporte rodoviário espalhado por todo o Brasil, então ela tem unidades de capacitação, de treinamento, Brasil afora, espalhados pelo Brasil afora. E aí pode ser um bom celeiro aí de formação de pessoas. A Rumo teve dificuldade no Mato Grosso com a questão ferroviária. A Natália comentou aqui. Teve dificuldade. Recentemente a gente fez um evento no Mato Grosso do Sul de agro, né? Nosso super agro, e conversando com o governador, conversando com empresários locais, um estado com pleno emprego, com muito desafio de atrair pessoas, né? Então, assim, locais, um estado pouco populoso, né? Com população baixa. Densidade baixa. Densidade baixa, um território muito grande. E algumas dessas obras são em lugares muito distantes, né? Não é que vai morar ali em Campo Grande, eventualmente vai morar em outros cantos do estado e tal. Então, tem que ser... É muito desafiador isso. E eu queria te perguntar se a gente, na infraestrutura, tem uma disputa com a construção civil, que também está muito aquecido. O governo agora anunciou a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que vai turbinar as vendas de diversos imóveis até R$500 mil. Isso também é uma coisa que pode preocupar, né? Sem dúvida, porque acaba que a mão de obra é a mesma, né? É obra civil, então, seja para fazer edificação, seja para fazer infraestrutura, a infraestrutura ela é muito intensiva em capital, né? Então, são obras grandes. Essa semana eu passei pela obra da CCR aqui na Dutra, né? A intersecção ali com a Fernão Dias, a intersecção com Guarulhos, são viadutos enormes, né? Que a gente vê concreto, é uma coisa realmente muito grande. Essas obras que a gente está falando de Cida de Serra, a obra que está sendo feita aqui do Rodoanel Norte também,
que é da Viápia, teve aqui, o Breno teve aqui, a gente acompanhou. É uma obra que demanda muita gente, é braço mesmo para poder trabalhar, né? Não só esse pico de mão de obra, né? Quer dizer, esse pico de CAPEX vai precisar de mão de obra e também de insumos, né? Será que as usinas de asfalto, será que as usinas de concreto estão preparadas para esses 15 leilões federais, mais os estaduais? E isso é um ponto que preocupa, porque se a gente pensar o concreto betuminoso, né? O CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, o C dele é o CAP, é o concreto asfáltico, né? O cimento asfáltico de petróleo. Esse CAP ele é produzido nas refinarias de petróleo, ele é um derivado do petróleo, nas refinarias brasileiras. Se a gente olhar as refinarias, elas estão espalhadas na costa brasileira. Você não tem muita refinaria no interior do estado. Sim. Você não tem refinaria no Mato Grosso, você não tem em Rondônia, né? Então você tem em Manaus, né? Porque você vem pela costa, entra pelo rio Amazonas e chega Manaus, existe uma refinaria lá. Mas você tem ali a região de Porto Alegre, ali Canoas, região de Curitiba, e aí vai subindo. São Paulo tem, né? Tem Cubatão, Vale do Paraíba, tem Paulínia. Mas veja, é um desafio você fazer esse CAP, né, que vai virar asfalto lá em Rondônia, chegar a Rondônia. Não é fácil. Isso vai demandar um esforço logístico muito grande, levar mão de obra para lá, levar insumo para lá. Tem alguns trechos que são pavimento rígido, não é pavimento flexível, então é concreto. Né? Tem parte que é pavimento flexível, parte que é concreto. Tem as obras de arte especiais, que são os viadutos, as pontes, os túneis. Quer dizer, tudo isso vai empreender aí uma energia, um esforço muito grande, mas são as boas dores do crescimento, né? Estamos crescendo, é isso que a gente quer mesmo. Não vamos dar um jeito nisso, né? O concreto asfáltico vai chegar lá em Rondônia com toda certeza. Já tem algumas iniciativas, etc. Tem rio bastante, por isso a importância das hidrovias, né? Olha as hidrovias aí. Tem lá o Rio Madeira, que vai fazer esse concreto chegar de Manaus até lá. Enfim, tem solução para tudo isso, com certeza. Perfeito. Rony, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. Eu prometi à produção que a gente ia tentar limitar 1 hora de episódio. Legal. E o papo, quando é bom, ele corre. Ele rende. Eu queria muito deixar um espaço para você poder... Tem alguma coisa que a gente não tratou aqui que você acha que é muito importante para sinalizar para o setor e para os ouvintes? Não, eu acho que é isso. É só agradecer. Vocês têm feito um trabalho super bacana, que é traduzir aí essa questão, essa linguagem tão técnica da infraestrutura, né? A gente fala em CAPEX, a gente fala em... O betuminoso me pega. O betuminoso é o CAP, é o CBUQ, é muito técnico. Sim. Isso é conversa de engenheiro, às vezes conversa de economista, às vezes conversa de advogado, mas isso é a beleza da infraestrutura. Mas o mais importante de tudo é que no final do dia, tudo isso vai se refletir no bem-estar das pessoas. Infraestrutura é sinônimo de bem-estar. Uma rodovia bem equipada, bem pavimentada, ela preserva vidas, né? Ela dá segurança para os passageiros. Você poder chegar com um aeroporto regional no interior do país, une as pessoas, une as famílias, leva negócios, leva entretenimento, e tudo isso é resultado de um bem-estar para a sociedade. E é para isso que nós todos trabalhamos aqui. Todo mundo que trabalha com infraestrutura é apaixonado pelo que faz, né? Eu também sou apaixonado pelo que faço, mas é por isso, porque eu quero deixar para o meu filho um país com um bem-estar maior, né? Meu filho ele gosta de passar em bons aeroportos, óbvio que gosta, todo mundo gosta, né? Ele não conheceu aeroportos como eu conheci, precários, que você ficava ali esperando no avião debaixo da chuva ou do sol para poder acessar o avião. Ele não conheceu rodovias precariamente pavimentadas, cheia de buraco, que a cada 10, 20 quilômetros você furava o pneu do seu carro, e você ficava ali e não sabia se ia ter assistência ou não. Então, enfim, tudo isso faz com que o Brasil amadureça, com que o Brasil cresça, e é um país maravilhoso, um país que tem uma potência gigante, tem um monte de coisas a ser feitas, e a gente quer contribuir, acho que a gente está contribuindo para essa agenda, e vocês também têm feito um trabalho muito grande de transmitir isso para quem está nos assistindo. Então, obrigado, parabéns aí, uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece a presença. Maurício, queria te agradecer também demais, como sempre, pela parceria, pelas perguntas. Quer deixar uma mensagem final? É isso, agradecer o Rony aí pelo trabalho. Acho que o Brasil precisa realmente desse movimento para destravar o que precisa ser destravado, porque o Brasil precisa de 4% do PIB para atingir o patamar de país desenvolvido. Eu acho que nós estamos no caminho. Exatamente, e a gente agradece especialmente a você que ficou até aqui, nos acompanhou. Esse programa tratou basicamente sobre o futuro do Brasil. A infraestrutura é o primeiro passo para que a gente possa ter uma economia mais dinâmica, um país que é basicamente focado em commodities, minérios. A gente vai fazer um aumento dessa concentração de valor dos nossos produtos, mas hoje o Brasil é um país que depende muito da transporte de commodities e outros
bens que necessitam de uma logística muito bem amarrada. E há muitos anos a gente discute no Brasil a questão do custo Brasil, que inclusive virou esse termo que assombra todos os economistas e empresários. Esse podcast tenta trazer luz e olhar para possibilidades novas. Se você gosta desses assuntos, se você gosta de falar sobre economia, macroeconomia, gosta de falar de negócios, gosta de ouvir sobre inteligência artificial, acompanhe a gente aqui no Exame, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. A gente sai todas as terças-feiras, 2 vezes por mês. Então, uma terça-feira sim, outra terça-feira não. Vamos receber aqui os maiores nomes da infraestrutura no país. Queremos dar espaço para que eles tragam seus problemas, sejam questionados quando as coisas não vão bem e possam também trazer a sua agenda de país. E a gente conta, principalmente, com a sua audiência qualificada para que esse programa vá à frente. Muito obrigado e até a próxima.